Boa noite, igreja. Saúdo todos com a paz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Que bom, queridos. Com Jesus tudo fica bem, amém? Pode não estar agora, mas vai ficar. Você crê? Porque nós temos um Pai que cuida de nós. Cuida de cada situação, cada detalhe. Pode tomar assento, fique à vontade, meu irmão. Quero passar rapidamente então os recados. Estamos agora num processo de mudança. Essa semana a gente teve uma equipe lá ajudando, reformando, derrubando algumas paredes e junto com ela veio o teto. Amém? Mas para a glória de Deus a gente vai consertar na semana que vem. Vai ficar sem remendo, vai ficar seguro. Então tudo é para a glória de Deus, amém? E queridos, a gente sempre orou, eu e minha esposa, a gente sempre falava sobre isso, sobre ter um espaço aconchegante, bonito, um padrão, que cada um aqui merecesse estar cultuando, amém? E você pode ter certeza, meu querido, depois de pronto você vai ver que lindo que vai ficar, amém? Para a glória do Senhor, toda honra e glória para Ele. Então, queridos, eu quero só estar falando, então, até no final do mês nós vamos estar cancelando os eventos, seja jovens, homens e mulheres, a gente vai estar focando nessa mudança, amém? Talvez, querido, eu acredito que não, talvez a gente não precise cancelar culto, mas fique atento, de repente a gente pode estar num processo de mudança e a gente então ter que cancelar um culto e tal, mas a gente vai deixar você informado acerca disso. A gente tinha a previsão de já estar no final do mês mudando, acabou atrasando um pouco, você sabe como é que é, né? Obras e tal, sempre atrasa. A gente tem previsão aí na primeira ou na segunda semana de março, a gente está fazendo a inauguração no novo prédio, amém? Você que quer contribuir, ajudar, vai ter bastante coisa para fazer, querido, vai ter, então, pastor, eu quero ajudar nessa obra, fale comigo, a gente vai estar, né? Eu até fiquei muito feliz na quinta-feira, eu coloquei bem despretensiosamente, né? Eu tinha combinado só com o meu sogro mesmo, né? Ele tinha combinado e eu pensei, vai dar mas querido, encheu de irmãos lá, por isso eu fico feliz com uma igreja madura e posicionada, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Queridos, hoje, que culto poderoso, né? A gente tem vivido. Palavra de abertura, palavra de oferta, elas vão muito ao encontro daquilo que Deus ministrou no meu coração para pregar essa noite. Amém? Algo poderoso. Essa noite tem alguém que nos visita pela primeira vez? Amém, glória a Deus, meu querido. Seja bem-vindo, tá? Como a igreja recebe nosso visitante? Glória a Deus. Muito bom. Glória a Deus. Abra comigo tua Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Vocês conseguem pôr na versão NVT para mim? Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Amém. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Você que não tem Bíblia, pode olhar aqui que está projetado. Vai dizer assim: acaso eu estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que eu procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai. Como é maravilhoso te servir, Pai. Como é maravilhoso abrir nossa boca e glorificar o Teu nome, Pai. Como é maravilhoso sentir a Tua presença num ambiente de adoração, Pai. Nós te pedimos, Pai, o derramar da Tua presença, Pai. Uma torrente de água sobre esse ambiente, Pai, sobre esse culto, sobre cada vida, Pai.
Porque sim, Pai, muitas vezes nós chegamos em terra seca, mas Tu é aquele que derrama rios sobre as nossas vidas, Pai. Por isso derrama essa noite sobre cada coração, sobre cada pessoa, a Tua doce presença, Senhor. Manifesta, Senhor. Manifesta o Teu querer em cada coração, em cada vida, nesse ambiente, nesse lugar, Pai. Nós Te damos toda a honra e toda a glória. Nós oramos repreendendo todo demônio, toda ação do inimigo em mentes e corações. Pelo nome poderoso de Jesus, eu declaro liberdade em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Meu irmão, eu quero começar falando, essa palavra ela é muito importante. Essa palavra ela vem muito ao encontro daquilo que Deus já falou desde o começo desse culto. Amém? E Henrique, glória a Deus pela tua vida. Sabe, nós precisamos nos posicionar. Às vezes a gente vê um jovem de 19 anos falando e a gente que é mais velho, a gente pensa, não, querido, é a voz de Deus falando. E falou muito forte comigo. Não sei se falou contigo, mas falou muito forte comigo. A importância de nos posicionarmos. Sabia que um dos maiores avivamentos aconteceu de uma igreja no qual uma menina começou a chorar e começou a condenar as obras de frieza, e a igreja, ao invés de mandar aquela menina calar, ela entendeu que era o Espírito Santo falando. E a igreja inteira começou a chorar e dizer, Senhor, nós precisamos da Tua presença. Nós não estamos conformados com o jeito frio, e Deus derramou um avivamento poderoso. Queridos, é tempo de nos posicionarmos. É tempo de a gente não se preocupar mais com a opinião de A, B, de fulano, de ciclano, mas aquilo que Deus pensa acerca de nós. Muitas vezes a gente é aprisionado pela opinião dos outros. Eu estava hoje de manhã lá no Cuidado Mútuo e estava falando sobre isso entre os pastores. Disse, a maior libertação que a nossa geração precisa é a libertação da opinião dos outros. Quantas decisões que eu tomo, que você toma, que nós tomamos, pensando no que os outros vão pensar acerca de nós, no que os outros vão falar. Quantas vezes nos prendemos com aquilo que a gente imagina que a sociedade vai dizer, e não com as nossas convicções verdadeiras. Você já viu um prisioneiro naqueles filmes antigos que eles botavam o prisioneiro a trabalhar? Eles colocavam um ferro, uma bola de ferro amarrada na perna dele. Ele, por mais que ele tentasse correr, fugir, ele não podia. Ele com muito esforço ele carregava aquilo assim, ele não podia avançar. E querido, a opinião dos outros é essa bola de ferro amarrada no nosso pé, e nos impede de avançar. Nos impede de que a plenitude de Deus ela se manifeste na nossa vida. Impede que todo o potencial que nós temos venha desabrochar em Deus. Você já parou para pensar, querido, e a Bíblia ela vai nos falar quantas vezes nós nos comparamos com as pessoas? Quantas vezes que a gente olha para o outro e diz, olha, ele tem isso, eu não tenho, ele faz aquilo, eu não faço. E quantas vezes a gente se frustra, a gente fica triste, olhando para a vida do outro e querendo ter a vida do outro. E o que a Bíblia fala, meu irmão? Isso aí, eu não estou falando nada muito profundo, não, 10 mandamentos. Não cobice a mulher do teu próximo, não cobice os bens do teu próximo, não cobice nada que não é teu. Bíblia, da cobiça nasce o mal. Então, olha só, queridos, a raiz desse problema que está nos nossos corações muitas vezes. Isso entra em vários pontos da nossa vida. Por exemplo, na vida financeira. Por quantas vezes a gente gasta, a gente dispensa um dinheiro que é necessário para impressionar pessoas.
Por quantas vezes a gente talvez compra ou faz algo apenas para que os outros vejam a gente fazendo? Então, queridos, há uma consequência na nossa vida. E Deus, Ele nos chama essa noite para que a gente tenha liberdade. Que a gente seja levado a um lugar no qual apenas a opinião de Deus é que importa. E aí nós estamos verdadeiramente livres, querido. A Bíblia vai nos falar sobre a importância da simplicidade. Quer ver? Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 e 7. Pode deixar nessa versão mesmo. 1 Timóteo 6, 6. Diz assim: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento. O que é contentamento, querido? Contentamento é estar feliz com o que eu tenho. É em si mesma grande riqueza. A pessoa que ela não tem contentamento, ela às vezes ela está com a conta bancária cheia, mas com o coração vazio. Às vezes ela tem várias coisas, mas ela, como se ela não tivesse nada, porque ela não tem contentamento. Porque ela não olha feliz para o carro dela e diz: glória a Deus, Senhor, Tu me deu um carro para eu poder vir no culto, para eu poder fazer compra no mercado, para fazer várias coisas. Mas ele olha para o carro da outra pessoa e ele não consegue ser feliz com o que ele tem, porque ele está olhando para o do outro. Isso é falta de contentamento. E a Bíblia fala: aquele que tem contentamento, a devoção acompanhada de contentamento é gratidão. Querido, eu já não sei mais quando foi a última vez que eu pedi algo financeiro para Deus, que eu orei por dinheiro, por finanças. Eu não oro, Deus sabe, meu coração não ora. A minha oração, eu digo: Deus, eu tenho muito mais que eu mereço. Eu tenho uma família abençoada, eu tenho saúde, Deus, eu tenho 3 vezes por dia o que comer, Deus, eu não mereço isso tudo. Nós precisamos estar com o coração acompanhado de um contentamento, porque isso sim, ali vem a riqueza. Tem quanta gente, querido, que hoje é rico financeiramente, mas é pobre de espírito, é vazio por dentro. E quantas pessoas que são humildes, querido, que têm o básico, mas eles são ricos, têm grande riqueza, porque têm contentamento naquilo que têm. Porque não estão se comparando com o outro, porque sabem, querido, que a jornada de cada um é diferente. Queridos, tem gente que já largou muito na frente, tem gente que teve uma história diferente da tua, tem gente que cada um tem uma história diferente, por isso a Bíblia fala que a gente não deve se comparar com os outros, apenas com a gente mesmo. Qual é a comparação que ela é boa? É quem eu fui, quem eu sou hoje, quem eu quero ser. Quem eu fui no passado, hoje eu sou uma pessoa melhor, hoje eu sou uma pessoa mais santa, hoje eu sou uma pessoa mais próxima de Deus. E quem eu quero ser? Eu não estou ainda satisfeito com quem eu sou, eu quero ter mais de Deus. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um homem de Deus. Então essa é a comparação. Agora eu não posso comparar com o Júnior, eu não posso comparar com o Henrique, eu não posso comparar com o tio Nestor. Cada um tem uma história diferente, cada um tem uma velocidade diferente, cada um teve experiências diferentes. Então a nossa comparação ela tem que ser com a gente mesmo. E no 7 vai dizer assim: afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Sabe, a gente fica tão preocupado, querido. A gente fica tão preocupado em agradar pessoas que a gente às vezes nem gosta. Fica tão preocupado em demonstrar sucesso para pessoas que às vezes tu não gosta e elas não gostam de você. Não faz sentido, meu irmão, viver uma vida desse jeito. Então, querido, olha só, a Bíblia nos alerta, querido, nós não devemos, claro, ser pródigos, a gente tem que ter um cuidado com o dinheiro, com as finanças, mas nós precisamos entender, querido, que a nossa corrida, ela não é a corrida do irmão. A minha corrida é a minha corrida, a corrida do irmão é a dele.
eu tenho a minha força, ele tem a dele, ele tem as virtudes dele, os defeitos dele, eu tenho as minhas virtudes, os meus defeitos, cada um é diferente. Mas quando a gente para, querido, e compara, quando a gente para e inveja, a gente não avança. Quando a gente abre o Instagram, querido, e você vai lá ver, poxa, mas alguém viajou, agora eu preciso viajar também. Não, mas o meu vizinho, ele tirou férias, eu preciso tirar também. Querido, se você pode tirar férias, você tira. Se você pode viajar, você viaja. Mas se você não pode, você não faz, querido. Não adianta você se colocar numa dívida para que você mantenha um status que você na verdade não tem, para provar o que você não é. Isso é muito vazio, meu irmão. Então nós precisamos andar na verdade. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, a verdade nos liberta. A mentira nos aprisiona. A mentira nos ilude, queridos. A gente querer aparentar para as pessoas algo que a gente não é, exige um esforço muito grande, que é desnecessário. A gente colocar uma máscara todo dia para sair de casa, essa máscara ela é muito pesada, querido. Nós precisamos abandonar a máscara. A gente às vezes quer mostrar para todo mundo que a gente está bem, e a gente às vezes não está. E nós somos humanos, querido, você não precisa estar bem sempre. Você pode dizer, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Queridos, então, nós precisamos valorizar o conteúdo acima da embalagem. Nós precisamos, como eu sempre digo, tem coisas que têm valor, tem coisas que têm preço. Mas a gente é moldado numa sociedade a correr atrás das coisas que têm preço e deixar de lado as coisas que têm valor. O que tem valor e o que tem preço? Se todos os bens que eu tenho, todo o saldo bancário, não é muito, mas vamos lá, dependesse da vida da minha filha, dissesse, olha, tu vai vender tudo, tu vai ficar com a roupa do teu couro, mas nós vamos conseguir salvar a vida da tua filha. Você acha que eu pensaria 2 vezes? Eu entregaria tudo que eu tinha? Então, a vida da minha esposa, das minhas filhas, das pessoas que eu amo, tem valor, não tem preço. E às vezes a gente corre atrás daquilo que tem preço e deixa de lado as coisas que têm valor. A gente corre atrás, não, eu preciso provar que eu sou alguém, eu preciso provar que eu não sou um fracassado. Não, querido, você não precisa provar nada para ninguém, porque a nossa identidade, ela está garantida em Cristo Jesus. Nós somos filhos, você é filho, você é amado. Você não precisa provar nada para uma sociedade perdida. Você sabe quem você é filho de Deus. Isso muda tudo, querido. Quando nós nos libertamos da opinião dos outros, querido, cai um peso das nossas costas. Eu não preciso provar nada para ninguém, não preciso provar que eu sou bom para ninguém. Eu tenho um pai que me ama, eu tenho um pai que me afirma, eu tenho um pai que me dá uma identidade de filho. E isso para mim basta. Isso para mim me deixa completo. O exemplo que a gente tem é de Jesus, meu irmão. Jesus, ele poderia ter vindo numa família real, cercada de ouro, de luxo. Ele preferiu a simplicidade. Ele nasceu numa manjedoura, viveu de uma maneira simples, porque ele sabia que o valor das coisas não está nos bens materiais, mas está em outros aspectos da vida, querido. E quando a gente entende isso, a gente se liberta de uma maneira tão grande. Lá em Mateus 6,33, essa aí eu acho que vocês já sabem de cor, mas vamos ver. Vai dizer assim, nessa versão, 6,33, diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Essas coisas o quê? Volta um versículo, fazendo favor lá, para a gente entender o versículo. 31, né? Diz assim, o 31. Não se preocupem o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. Então ele está falando dessas coisas. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, vão ser acrescentadas. Pastor, mas o meu sonho
Mas o meu sonho, pastor, é ter uma Ferrari. Pode sonhar, meu querido, mas por que você quer ter uma Ferrari? Já parou para pensar? Já olhou o desejo do teu coração? Não quero ter, pastor, porque eu quero baixar o vidro, colocar o braço para fora e passar, dar 2 voltas no centro. Eu quero visitar meus parentes, todos olhem para mim e digam, esse cara venceu. Então a gente precisa examinar o porquê das coisas. Sabe, eu aprendi isso com o meu pastor hoje. Ele falando que... Ele estava falando isso, que sobre a gente abrir o nosso Instagram e ver cada foto dela e ver a motivação de cada foto que está lá. Uau, isso é forte, né? Aí de repente tá a menina numa pose sensual. E por que a pose sensual? E de repente tá a pessoa, mas a foto do seu carrão atrás. E por que o carrão? A gente começa a examinar, querido, e não é, eu não estou julgando, é nós mesmos julgar. O porquê que a gente quer expor o que a gente quer expor. Querido, e vai longe. A gente começa a entrar naquilo que o que realmente tem no nosso coração. O que a gente quer mostrar para as pessoas que a gente é. E quando, querido, a gente deve fugir dessas coisas. Sabe, a gente vive querendo muitas coisas. E deixa eu te falar, quando a gente vai subir uma montanha, né, é importante levar uma bagagem. É importante você ter água, ter um kit ali de... Você vai... Uma mochila. Mas se essa mochila você levar muita coisa, você botar uns 50 quilos de coisa nela, aí já ficou ruim, né? Aí já ficou mais ruim você levar essa bagagem que não levar. E às vezes que a gente quer comprar tanta coisa que ela não vai trazer benefício pra gente. Ela só vai gerar peso na nossa vida. A gente, querido, por isso eu digo, nós como povo de Deus, nós precisamos nos contentar com o simples. E Deus, Ele vai te acrescentar, querido. Ele vai te prosperar, Ele vai te dar coisas que, né? Porque Ele é um bom Pai. Mas a simplicidade, querido, ela vai ao encontro do coração de Deus. Olhando biblicamente, querido, olhando biblicamente, nunca teve ligado ao acúmulo a felicidade. Passaram pra gente que a gente precisava acumular para que a gente fosse feliz. Mas essa não é uma verdade, meu irmão. A verdade é que eu e você, nós precisamos é de Jesus para ser feliz. Nos foi passado que, olha, você precisa ter isso para ser feliz, você precisa ter uma carreira de sucesso para ser feliz. Não, querido, você precisa de Jesus para ser feliz. Você precisa das coisas de Deus para completar o teu coração. Hoje a gente vê um vazio tão grande. Um vazio tão grande, meu irmão, na vida das pessoas. E o problema é que as pessoas, elas querem preencher esse vazio com coisas que realmente não podem preencher. Elas querem preencher, muitas vezes, querido, com coisas passageiras. Então, voltando à parte do contentamento, se eu e você a gente parar para pensar, esse trecho que a gente acabou de ler, a Bíblia fala que nós não podemos levar nada. Amém? O físico, ele vai ficar onde? Tudo aquilo que é físico, que a gente vê, que a gente toca, vai ficar onde? Aqui. Você vê gente bilionária, milionária, pessoas que têm muito acúmulo de riquezas, querido, mas eles não conseguem levar nada para o túmulo. Se você vai lá olhar lá no cemitério, o rico, o pobre, eles têm o mesmo... Só vai ter uma jazidinha um pouquinho melhor, uma mais simples, mas está igual. Mas Jesus, ele falou que tem algo que dá para levar. Então ele fala, não acumulem tesouros aqui na terra. Foi o que foi trazido essa passagem, que a minha sogra trouxe na palavra da oferta. Acumulem onde? Tesouros no céu. Porque esse tesouro, querido, a gente consegue levar para a eternidade. Esse tesouro a gente consegue levar para a eternidade, para todo sempre. Amém? Então, quando eu e você, nós estamos refletindo em Deus, é uma coisa que a gente precisa voltar a fazer. Parar para refletir. Quem é que para pensar, querido? Sério, não, sincero, não
estou brincando. Quem é que realmente para pensar? Quem no final do dia senta e por 10 minutos, 15, 20, planeja a sua vida, planeja seu dia, para e pensa nas coisas. Porque hoje, querido, o que está acontecendo? De modo geral, a pressão é tão grande que a gente tem que trabalhar o dia todo. Quando a gente chega em casa, a gente já liga uma TV, já mexe no celular, a gente não para mais para pensar. A gente não para mais para pensar nas coisas, na vida. Então, querido, algo muito importante, a Bíblia fala sobre ler e meditar na palavra, sabe? Estamos no propósito aí de 4 capítulos por dia, mas não adianta a gente ler sem meditar. Ler e meditar. Você lê, agora o que essa palavra vai falar comigo? Como eu aplico ela para a minha vida? Então, essa palavra ela começa a produzir algo no teu coração. Ela começa a entrar e modificar coisas que precisam ser modificadas. E transformar coisas que precisam ser transformadas. Amém? Isso em todos os aspectos, meu irmão. Tem pessoas que estão tão desatentas, que seus filhos, eles dão sinais nítidos de depressão e seus pais não enxergam mais. Tem filhos que estão se perdendo no caminho da imoralidade, está na cara, mas os pais não conseguem mais, não enxergam mais. Por que, querido? Ocupação. E a gente aprendeu a se orgulhar de ser ocupado, e Deus nunca quis isso pra gente. A gente costuma falar com todo mundo e se orgulhar, não, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo mais para nada. E não é isso que Deus planejou para nós, querido. Pastor, mas então eu devo ficar de papo ar? Não, querido, a Bíblia fala, aquele que não trabalha, esse não coma. Mas Deus, Ele deu um exemplo poderoso para nós. Você acha que Deus, ele tem corpo físico, Ele precisa descansar? Pergunto para você, Ele precisa? Ele fez a obra em 6 dias, no 7º, ele precisava descansar? Não, mas ele deu um recado dizendo, olha, humanidade, homens, mulheres, descansem. Parem. E descansar não é olhar TikTok, descansar não é olhar o Facebook, não é ficar no WhatsApp cuidando da vida alheia. Não, querido, é desligar, é sentar, é olhar para a família, olhar para a esposa, tomar um chimarrão com ela, não sei. Mas é desligar realmente, tirar as preocupações da cabeça. É olhar para a tua família, e daí, querido, quando você se desligar das tuas ocupações, você vai olhar para o teu filho. E você, nos olhos dele, vai perceber a tristeza, você vai perceber as dúvidas, você vai perceber a angústia, você vai começar a olhar com atenção para sua esposa e ver as frustrações dela, para o seu marido, olhar a decepção no olho dele, você vai começar a perceber as pessoas ao teu redor. Querido, o diabo, ele está trabalhando com uma tática muito antiga, que é a tática do faraó do Egito. E qual é essa tática? Quando o povo começou a clamar ao Senhor, clamar, então o faraó, o que ele fez? Ele colocou o trabalho ainda mais pesado para que o povo não tivesse tempo para Deus, para que não tivesse tempo de descanso. Então, nós precisamos descansar, o descanso é uma adoração, amém? Não, pastor, descanso é coisa de preguiçoso. Não, querido, descanso é uma adoração ao Senhor. Não, pastor, mas eu vou descansar na eternidade. Não, querido, Deus mandou a gente descansar agora também. Um avivamento poderoso que deu no país de Gales, através da vida de Evan Roberts, um homem de Deus, querido. Tanto que o campeonato de futebol, ele foi cancelado porque o estádio esvaziou, as pessoas foram para a igreja. Você imagina o nível disso? É o campeonato brasileiro parar, porque ninguém mais está indo para o estádio, eles estão indo para os cultos. O tamanho foi o avivamento que deu no país de Gales. Mas esse avivamento ele durou apenas 2 anos, porque o foco do avivamento era esse homem. Ele começou a orar a noite inteira pelos enfermos, pelas pessoas, ele já não dormia mais, ele ficava o dia inteiro fazendo isso. E o que aconteceu? Ele falou a célebre frase: Deus me deu uma mensagem e o cavalo, mas eu matei o cavalo, e eu não pude mais entregar a mensagem. O nosso corpo ele foi feito para o descanso, querido. Nosso corpo foi feito porque, querido, há uma coisa do diabo.
Não, eu preciso trabalhar agora, para quando eu tiver 60 anos eu poder descansar. Meu irmão, você com 60 anos você não vai mais ter vontade, já mudou muita coisa. Com 60 anos teus filhos já saíram da tua casa, você não vai poder curtir com eles. Não posterga para amanhã o que você tem que fazer hoje, meu irmão. Bota teus filhos no colo, ama eles, faz um carinho na tua esposa, no teu marido, sabe? Fala coisas agradáveis para eles, porque o tempo está passando, querido, e quando você vê, vai ter um arrependimento muito grande, você não ter feito coisas que deveria ter feito. A gente acha que pecado, ele é o pecado de fazer algo, né? Então eu peco quando eu faço algo errado, mas o conceito bíblico de pecado é o errar o alvo. Errar o alvo significa fazer algo errado ou deixar de fazer algo que deveria ter sido feito. A omissão é um pecado também. A Bíblia fala, quando eu tenho a oportunidade de fazer o bem, mas eu não faço, o que eu fiz? Eu pequei. Então, querido, quando eu negligencio a minha casa, meus filhos, eu pequei. Quando eu negligencio a minha esposa, eu pequei. Quando eu negligencio a minha vida com Deus, eu pequei. Querido, e o que tem de gente ignorante quanto a isso, diz, pastor, eu vou para o céu porque eu não faço nada de errado, mas a pessoa já faz 1 ano que ela não abriu mais a Bíblia. Ela faz 1 ano que ela não ora mais, ela acha que ela não está em pecado. Meu irmão, você está assim. Porque o pecado da negligência é um pecado de consequências. Deus, ele deu uma responsabilidade para você, homem, sacerdote da casa. Deus, ele deu uma responsabilidade para você, mulher. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o lar, a tola, com as suas próprias mãos, o destrói. Tem tanta coisa importante, querido, para a gente pensar, e a gente está com a nossa cabeça nas coisas supérfluas. A gente está pensando, deixando nossos filhos de lado, e pensando na política dos Estados Unidos, muitas vezes. A gente está pensando em assuntos que não têm importância para nós, e deixando os que têm importância, querido. A gente está pensando em coisas preocupadas, arrancando a cabeça com coisas que não nos dizem respeito. As que nos dizem respeito, muitas vezes, elas estão ficando de lado. Aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer, querido, essa eu devo fazer. É o que eu sempre digo, Deus, querido, Ele move o céu e a terra naquilo que nós não alcançamos. Aquilo que nós alcançamos é para nós fazer. Disciplinar meus filhos, orar por eles, cuidar deles, não é papel de Deus, não é papel do Kids, não é papel da escola, é meu papel de pai. Amar a esposa é o meu papel, como Cristo amou a igreja, e o papel dela é se submeter a mim. Agora é tarde, escolheu, né? Ah, pastor, mas o meu marido, eu não sei o que, querida. Você escolheu, você tinha chance de escolher outro, escolheu ele. Agora aguenta o rojão, né? No, casamento não é test drive, querida, é aliança para sempre. Amém? Você crê nisso? Então, meu irmão, quando a gente entende essas coisas, a gente entra num aspecto muito mais profundo, que é o aspecto da nova aliança. Na antiga lei, o pecado, ele era o pecado visível. Vocês estão entendendo? Pecado visível, amém? Quem era pego em adultério, ele era apedrejado. Testemunhas. Aquele que matava, ele era punido. Era o pecado visível. Mas quando veio Jesus, agora o pecado já não é mais o pecado visível, é a intenção do coração. Está lá no Sermão do Monte que fala assim, olha, o adultério, daí Jesus fala assim, não, pera lá. Adultério não é simplesmente você ir para a cama com outra mulher ou com outro homem, mas se você olhar para uma mulher e desejar no teu coração, já cometeu adultério, intenção do coração. A Bíblia fala, quando mataram o teu irmão, Jesus fala, não, peraí, quando você odeia o teu irmão, você já é um assassino. Isso é forte, meu irmão. E a gente acha que a gente é crente, meu irmão, odiando o irmão, passando a era com ele na igreja. Não, querido, não, nós precisamos nos converter, nós precisamos aprender a perdoar. Perdão é mandamento, meu irmão. Porque a Bíblia fala, por exemplo, a Bíblia vai falar assim, ó, que quando o marido ele é áspero com a sua esposa, quando ele é bruto, quando ele é terrível com a sua esposa, o que a Bíblia fala? A oração dele é interrompida. Você crê nisso? Outro ponto que a Bíblia fala, quando nós não perdoamos os pecados, os nossos pecados eles também já não são mais perdoados.
Aí a pessoa ela sente um peso, ela diz, meu Deus, pastor, parece que tem 80 quilos nas minhas costas. Ela tem mágoa no coração, ela não perdoa. E o que aconteceu? Interrompeu o perdão de Deus no céu. Enquanto, querido, você não perdoar, pastor, não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é um mandamento. Nem todo mandamento é fácil. Existem alguns que eles exigem esforço, exigem uma renúncia, exigem a morte do nosso eu para que ele possa ser cumprido. Sabe, querido, o mandamento do perdão, às vezes ele exige tudo que a gente tem, mas ele é necessário para que a gente se limpe, para que a gente se purifique, e para que a gente diga, Senhor, Tu me perdoe, então Deus vai olhar do céu e dizer, eu te perdoo, meu filho. Agora, quando eu não perdoo o meu irmão, querido, o que vai acontecer? Deus vai dizer, do mesmo jeito não perdoa, eu também não te perdoo. Pastor, você está louco? Não, querido, é Bíblia, eu abro para você e você vai ver. Então perdoa, não fica com essa mágoa, perdoa quem te fez mal, perdoa quem está te fazendo mal, perdoa aquele que ainda vai te fazer mal, querido. Esse é o Evangelho. É fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas a recompensa é poderosa. Eu tenho experiência, querido, do que acontece com pessoas que guardam mágoa. A vida delas é destruída. A mágoa ela é igual você tomar veneno e achar que vai matar o outro. Não, você vai morrer. E nós precisamos então, querido, arrancar esse veneno tóxico do nosso coração, que é a mágoa. Qual é o nosso coração? O que nós estamos fazendo, querido, que é para agradar a Deus, e o que nós estamos fazendo para agradar os homens? Essa é a pergunta que eu faço para você. O que você tem feito para agradar a Deus? E o que você tem feito para agradar as pessoas, a sociedade em geral? Por exemplo, deixa eu te falar algo que é muito forte. A Bíblia fala que aquilo que a gente quer que façam para a gente deve fazer para o outro. Você crê? É bíblico, né? É? Amém? Glória a Deus. Se eu tivesse perdido, sem Deus, caminhando para uma eternidade perdida, o que eu queria que alguém fizesse por mim? Responda para mim. Pregasse o Evangelho para mim. Mas a gente, querido, pensando em agradar, eu não vou ser inconveniente, sabe? Eu não vou comprometer minha amizade. E Henrique foi muito pontual, realmente. A gente pensar o que vão pensar de mim, e a gente esquece o que Deus vai pensar da gente. Querido, tem tanta gente assim, pastor, todo mundo me ama nessa cidade. Toda roda, todos me amam, eu sou o cara, uau! Aí eu pergunto, quantas vezes você falou de Jesus para os teus amigos? Nenhuma. É por isso que eles te amam, meu querido. Porque você não tem coragem de falar de Jesus, eles vão te amar, porque você está parecido com eles. Agora, querido, fala de Jesus para ver se eles vão começar a te suportar. Então aí nós precisamos ver, querido, será que a nossa amizade ela tem a ver, será que com a nossa falta de posicionamento? Irmão, não te soberbece, Henrique, mas nessa abertura de culto eu estava chorando. Porque às vezes Deus espera isso de nós, querido. Arão não se posicionou e um povo inteiro pereceu, querido. Querido, quantos homens nessa nação, a sua família se perdeu porque eles não se posicionaram, porque eles viram o bezerro sendo construído na sua casa e eles não se posicionaram. Quantas pessoas, querido, que têm a sua casa destruída porque não tomaram a posição. Então não seja Arão, querido, seja Moisés. Seja Moisés, diga, eu não concordo com isso, eu não concordo com essas coisas, eu tenho uma posição, eu tenho um princípio, eu tenho uma aliança com Deus. O Senhor, querido, Ele não nos chamou para ser igual. Ele não nos chamou para ser igual de jeito nenhum. E agora veio aquela polêmica dos evangélicos na lata de conserva, e eu vejo gente abrindo a câmera e ficando bravo, nervoso e não sei o que, querido. A gente tem que se alegrar com isso. Eu ficaria desesperado se no meio do carnaval ele estivesse elogiando os evangélicos, estivesse elogiando o povo de Deus, querido. A Bíblia fala, se alegre nesse dia. Sabe,
nós como povo de Deus, entramos numa área que a gente quer ser aceito. Eu preciso ser aceito. Carências muitas vezes mal resolvidas, eu não posso ser rejeitado. E querido, o Evangelho de Deus, ele fala de um povo que lá uma igreja primitiva, que lá no início eles deram a cara a tapa, foram apedrejados, foram perseguidos, foram odiados, foram cuspidos, foram lançados em fogueira, mas eles não negavam a sua identidade, eles não negavam quem eles eram, eles permaneciam firmes naquele propósito que Deus havia os designado. E hoje, querido, a gente muda por causa da opinião dos outros, a gente muda para não ser o diferente, a gente muda muitas vezes para não ser o quadrado da conversa, e a gente perde o nosso lugar de filhos, que a gente não se posiciona. Paulo falou, Gálatas 1:10, vamos voltar lá. Gálatas 1:10, o texto principal, já estou terminando, meu querido. Acaso eu estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Querido, você está tentando conquistar? Não caia nisso. Quero te falar algo. Sabia que o motivo no qual as pessoas nos amam e nos odeiam é o mesmo? Você sabia disso? Elas geralmente nos amam e nos odeiam pelo mesmo motivo. Eu olho aqui para um grupo de pessoas que me ama como pastor, sabia? E eu amo vocês também, amém? Mas por esse mesmo motivo tem muita gente nessa cidade que me odeia, não pode me ver. Pelo mesmo Jesus que eu carrego, você me ama e eles me odeiam. Agora, eu querendo agradar todo mundo, não agrado ninguém. Agora, quando eu me posiciono, eu vou ter pessoas que vão estar do meu lado, vão se aliar, vão fechar comigo, vão ter o meu coração. E isso é o que eu preciso. Eu não preciso de todo mundo. Eu preciso de pessoas que têm o meu coração, querido. E a mesma coisa, a gente pensa, querido, vou agradar todo mundo. Sabe, eu vou dizer sim para todo mundo. E quando a gente diz sim para todo mundo, nós somos destruídos. Nós precisamos aprender a dizer não. A Bíblia fala, o teu parecer é sim, sim, não, não. Ah, chega o meu vizinho, ele quer algo, tu tira de ti para dar para ele, não, meu irmão, não dá. Ah, pastor, mas dizer não, diz não. Vem aqui, vem hoje à noite aqui em casa. Eu quero passar um tempo com a minha família. Não, eu tenho compromisso. Não. Por que eu preciso agradar todo mundo, querido? Eu não preciso. Eu preciso agradar a Deus primeiramente. Agora, quando eu sou negligente, eu não agrado mais a Deus. Então, Deus, ele deu o sim e o não, querido. Então, quando eu tento agradar todo mundo, começa a desagradar a Deus. E finalizando, quando você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém, você não agrada a Deus, e você vai olhar no espelho e você não vai se agradar nem de você mesmo. Você perde a personalidade, os princípios, a tua identidade. Não viva para agradar os outros, viva para agradar a Deus, meu irmão. Ele falou, ou será que eu procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo, querido. Você está entendendo isso? Hoje vemos um evangelho de igreja que está buscando encher as igrejas a todo custo, agradando pessoas, massageando o ego. E esse não é o evangelho de Cristo, meu irmão. Esse não é o evangelho que traz cura. Esse não é o evangelho que discipula. Criando um monte de pessoas mimadas, querido, que não são discipuladas, que não mudam de vida. E de como elas não mudam de vida, o diabo ele tem sempre ação na vida delas. Elas andam sempre derrotadas. Aí elas andam mais um tempo e elas vão sair da igreja de todo jeito. Então, querido, Deus ele nos chamou para uma coisa, ou para a gente vencer, ou para a gente ser derrotado. Mas eu quero vencer com Cristo, meu irmão. E você? Você quer vencer? Então, querido, busque agradar a Deus. Ah, pastor, mas a minha mãe ela é muito religiosa. Honra ela, querido, mas obedece primeiro a Deus. Ah, mas os meus familiares. Quanta gente, meu irmão, que vai entrar numa eternidade perdida, eu falo isso de verdade, vai estar numa eternidade perdida, porque buscou aprovação de pessoas, porque disse, meu Deus, se eu for numa igreja, o que as pessoas vão dizer? O que os meus amigos vão dizer? O que a minha família vai dizer? Então, preferindo agradar as pessoas, deixaram de agradar a Deus, querido. Não caia nesse conto. Queira agradar a Deus, ainda que desagrade pessoas, ainda que pessoas olhem de atravessado para você, agrade a Deus, faça a vontade de Deus.
fale a verdade, ande na verdade, viva as coisas de Deus e você vai ser abençoado, meu irmão. Você crê? Amém? Glória a Deus. Quero que você se coloque de pé nesse momento. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Tão importante quanto você ouvir essa pregação, querido. Tão importante quanto você ouvir as palavras de Deus na tua vida, é você meditar nelas. É você dizer, Senhor, em que isso se aplica na minha vida? Em quais pontos disso que foi colocado, Senhor, que eu preciso mudar? Não seja o crente pá, querida. Sabe quem é o crente pá? A pregação foi para aquele, mas nunca é para ele. É sempre para o outro. É sempre pro... Não, essa aqui, até foi bom que ele estava na igreja, ele precisava ouvir aquilo. Não, querida, a pregação não é para o outro, ela é para a gente. Então que essa noite nós possamos meditar, entender onde está o nosso coração. Sabe, querido, eu já preciso te avisar isso. Nós estamos no caminho da maturidade esse ano. E nós precisamos entrar nesse lugar de discipulado, maturidade, mudança de vida. Nós não podemos ficar parados, paralisados. Pastor, eu vim no sábado passado, a pregação foi forte, parece que essa foi mais. Te acostume, querido. Nós precisamos subir o sarrafo. Não tem como, nós precisamos entrar em lugares, porque ou a gente vai vencer ou a gente vai ser derrotado. E se a gente ficar, querido, essa aguinha de salsicha, que não tem substância, não tem sabor, o diabo ele vai dar risada. Nós precisamos avançar. Como filhos de Deus, como intenção do coração, examinar nosso coração, examinar as escrituras, para a gente avançar como povo de Deus. Por isso eu te convido a adorar o Senhor, e adore ao Senhor, querido, não olhando para o lado, não o que o irmão vai pensar, não fica projetando quem está te vendo, fica pensando nesse momento em Deus, olhando para a tua vida agora. Deus está olhando para ti nesse momento. Os olhos do Senhor estão sobre a sua igreja, sobre a sua casa. Ele está olhando você levantar as mãos, você fechar os olhos. Ele está ouvindo cada palavra que sai da tua boca nesse momento. E Ele está com o coração receptivo para te ouvir, querido. Por isso, nesse momento você tem liberdade. Enquanto o irmão vai estar ministrando um louvor, você pode adorar, você pode falar com Deus, você pode se conectar de uma maneira profunda e especial com o nosso Pai. Quando meu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, águas do rio subirei.
Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Feche teus olhos nesse momento. Eu tenho certeza que você pode sentir a presença dele nesse ambiente. A presença do Senhor, ela está nesse lugar, querido. Você não saiu da sua casa à toa, não. O Senhor, ele te ouve nesse momento. Deus, ele está atento, querido, a cada detalhe da tua vida. Mas o Senhor, ele espera de nós a posição. Há uma batalha sendo travada e Deus, ele está recrutando os seus. Mas esse lugar de batalha não é um banco de uma cadeira numa igreja, é um lugar de posicionamento. Pega a espada, querido, e batalha. Pega a espada e peleja. Toma posição nesse lugar de guerra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada vida, por cada pessoa, Pai. Arranca, Pai, nesse momento toda angústia, Pai. Arranca nesse momento todo peso, Pai, que há sobre vidas aqui, Pai. Eu oro, Pai, que Tu venha tocar, Senhor, em cada coração, Pai, perdoando os pecados, gerando um lugar de arrependimento, Pai, gerando um lugar de posicionamento nesse tempo, Senhor. Nos conduz, Pai, nesse momento como igreja, a esse lugar de maturidade, a esse lugar no qual, Pai, nós avançamos, Pai, triunfantes. Senhor, eu quero orar, Pai, sobre a mente e coração dos Teus filhos, Pai, sobre a palavra que foi ministrada. Nos liberta essa noite, Pai, da opinião dos outros, Pai. Nos liberta essa noite da comparação que gera peso sobre as nossas vidas, Pai. Afirma a identidade de filhos sobre cada um que está aqui, Pai. Que nós não estejamos mais ligados ou dependentes à opinião do fulano, do beltrano ou de uma sociedade, mas, Senhor, que nós estejamos ligados à Tua opinião, à Tua vontade, ao Teu querer nesse tempo, Pai. Nos molda, Pai, como um vaso nas mãos do oleiro, Pai. E nessa noite eu digo, Pai, se for preciso quebra, mas refaz conforme a Tua vontade, Pai. Nos leva a um lugar de liberdade, Pai. Nos conduz a um lugar no qual a Tua presença ela é abundante, Pai. Nós como igreja, Pai, nós não nos contentamos com o raso. Nós não nos contentamos, Pai. Nós queremos o profundo, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais do derramar. E por isso eu profetizo, Pai, um toque poderoso sobre a Tua igreja, sobre a Tua casa, sobre os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Você crê? Diz... Amém, querido, glória a Deus. Então, fique atento, né, à programação. Quem não está ainda no WhatsApp da igreja, fale comigo para você poder entrar, a gente ficar por dentro agora. A gente vai ter várias atualizações acontecendo com relação à mudança, né? A gente vai estar provavelmente fazendo o aniversário de 5 anos do ministério junto com a inauguração, amém?
Então o aniversário já foi em fevereiro, 5 anos, né? A gente já fez 5 anos de Ministério Cristo Jesus aqui, mas a gente vai celebrar isso na inauguração do novo templo. Amém, queridos? Vamos orar então para despedi-los. Pai, em nome de Jesus, entrego cada um na tua mão, na tua direção, Pai. Abençoe o trabalho, a família, a vida de cada um, Pai. Eu oro, Pai, que os intentos de Satanás venham ser frustrados, Pai. Que o levante das trevas, Pai, venha cair na vida de cada um, Pai. Coloca teus anjos a guardar e proteger cada um, Pai. Eu entrego cada um em segurança, em direção das suas casas, Pai. Abençoe a viagem de volta, livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Você crê? Diz amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus.